Olá, me chamo Ana Carolina, sou acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Eu vou apresentar a pesquisa intitulada Percepção de Pessoas Transsexuais sobre Atendimento na Atenção Primária à Saúde, orientada pela professora doutora Adriana Lemos. O que é transexualidade, né? A pessoa trans é aquela que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, né, de acordo com os seus genitais biológicos, e também não se identifica com as atribuições socioculturais que são designadas a esse gênero. Essas pessoas, elas sofrem estigma e discriminação, né, como nos afirma Berenice Bento, né? Pessoas transexuais e travestis são expulsas de casa, não conseguem estudar, não conseguem emprego, são excluídas de todos os campos sociais. E isso leva a uma dificuldade ao acesso à saúde, né? Acarreta dificuldades e cria barreiras, né, no acesso das pessoas que não se enquadram nos padrões predeterminados pela sociedade, né, no padrão cis heteronormativo. Em 2011, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, através da portaria número 2.836, que foi um marco, né, no reconhecimento das necessidades e especificidades dessa população, e também publicou a portaria número 2.803, de 19 de novembro de 2013, né, que redefine e amplia o processo transexualizador no SUS, o qual prevê, né, o tratamento e acompanhamento integral da saúde das pessoas trans. E qual o objetivo da nossa pesquisa? É conhecer as vivências e demandas de pessoas transexuais a buscar serviços de atenção primária em saúde. Nossa pesquisa é uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Os participantes foram homens e mulheres autodeclarados transexuais que são e ou foram atendidos em unidade de atenção primária à saúde. Para a captação dos participantes, né, foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística em cadeia ou por redes, a bola de neve. E como se dá essa técnica, né? Essa é a nossa bola de neve. Esse dá depois que for definido o público-alvo, né, de interesse para a coleta de dados, os pesquisadores escolhem participante semente, né? Pesquisador na nossa bola de neve aqui são os que estão em azul, escolhem participantes sementes, que são esses que estão em verde. Intermediários também ajudam nessa escolha de participante semente, e a partir disso é solicitado, né, que esses participantes semente eles indiquem outras pessoas para participar da pesquisa, né? Pessoas que se enquadrem nos critérios de inclusão. Nesse caso, tivemos apenas 3 participantes, né? Apenas um participante semente conseguiu, né, indicar pessoas para participar e que toparam participar, né? Na nossa bola de neve, esses que estão em roxo são pessoas da qual não obtivemos resposta ou se recusaram a participar, né? E em vermelho foi uma pessoa que foi excluída por não se enquadrar nos critérios, né, de inclusão. No total, tivemos 20 participantes, dos quais 17 foram participantes sementes e 3 foram participantes. Para a construção dos dados, né, foi utilizado o questionário online disposto na plataforma Google Forms, e esse questionário ele foi dividido primeiro em uma parte para caracterização dos participantes, depois outra parte sobre saúde sexual e reprodutiva e, por fim, uma parte sobre vivências e demandas, né, ao procurar unidade básica de saúde. Foi optado, né, por esse formato de questionário online devido ao momento pandêmico, né, vivido atualmente, e que impossibilitou que a gente realizasse essa coleta de dados de forma presencial. E para o encerramento de entrevistas foi utilizada a técnica de saturação teórica, que é quando o pesquisador, né, ele vê, né, que as respostas começaram a ter uma redundância, uma repetição, e aí vê-se a necessidade de suspender, né, a inclusão de novos participantes, né? Não é considerado relevante persistir na coleta de dados. Na nossa pesquisa, saturou na entrevista número 6. O tratamento e análise dos dados foi dado pela análise do tipo temático categorial. Dos resultados, né? A caracterização dos participantes. 50% se identifica como homens trans e 50% como mulheres trans, com idade entre 20 e 61 anos. A maioria se declara heterossexual. Tivemos participantes do Rio de Janeiro, Ceará, Belém, Salvador e Distrito Federal.
Identificação de cor, raça, a maioria se declara branco, né, com 55%. Em relação à religião e religiosidade, 30% declara não possuir religião. Em relação à escolaridade, a maioria possui ensino médio completo, seguido de superior incompleto, 30%. 85% dos participantes afirma que religião não influencia na sua identidade de gênero. A maioria, né, 60%, possui renda familiar mensal entre 1 e 3 mil reais. Em relação à situação afetiva conjugal, 50% se declara solteiro, 90% afirma não haver outra pessoa transexual na família, e quando questionados com quem residem, 41,2% afirmam residir com companheiro ou companheira. 85% declara possuir relações sexuais, 78,9% declaram satisfação na vida sexual. A idade da primeira relação sexual varia entre 10 e 29 anos. Em relação a parceiros afetivos, a maioria, 45%, refere ter parceiros como parceiros mulheres cis. Em relação ao conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva, 77,8% declara não ter usado preservativo na primeira relação sexual, 66,7% declaram não usá-lo em todas as relações, 33,3% dos participantes declaram usá-lo em todas e fazem uso do preservativo externo. A maioria das respostas declara ter conhecimento sobre ISTs, 84,2%, enquanto 90% declara conhecer as formas de prevenção de ISTs. 60% declara ter conhecimento sobre PrEP, 50% declara ter conhecimento sobre PrEP. 94,7% alega não utilizar PrEP e 100% alega não utilizar PrEP. 100% dos participantes declara não ter filhos, 80% alega não possuir gestações anteriores, 95% relata que não sofreram um aborto. 90% dos participantes procuram serviço de saúde sempre que precisa e já foi atendido em alguma unidade básica de saúde. Destes, 47,4% utilizam o serviço para hormonização, 36,9% utiliza para atendimento clínico e vacinas. Em relação ao acesso à saúde, 50% afirma sentir alguma dificuldade ao procurar atendimento, 55% relata sentir algum tipo de desconforto ao procurar atendimento, 61,1% declara que nunca sofreu algum tipo de discriminação em alguma unidade básica de saúde. Quando questionados se receberam orientação sobre saúde sexual e reprodutiva, a maioria relata que não, 60%. E dos que receberam, 45,5% a receberam do profissional médico. Em geral, os participantes diriam que os atendimentos dos profissionais de saúde foram muito bons, 30%, bons, 25% e regulares, 25%. Em relação à Política Nacional de Saúde Integral LGBT, 60% não conhece, e dos 40% que conhecem, 35% acham que ela não funciona na prática. Relacionado à escolaridade, né, os participantes eles apresentam um perfil que difere da maioria da população trans, pois foi visto que a maioria possui ensino médio completo e alguns estão na graduação. A escola é um primeiro gargalo social, né, onde pessoas trans costumam sofrer bullying, e este causa efeitos ou consequências que, para Saleiro, não se limitam ao imediato e podem afetar todo o percurso de vida dessas pessoas. E mesmo com relativo acesso à escolaridade, isso não se reflete no acesso a postos de trabalho e salário. Este cenário vai de encontro ao que afirma Marinho Almeida, que diz que as propostas de trabalho informais na área de serviços são atraentes para as pessoas trans, principalmente pela pouca ou nenhuma exigência de entrega de currículos, apresentação e assinatura de documentos ou contratos, e pela possibilidade de exercer atividades mais solitárias ou que demandem pouca interação em equipe. As respostas abertas e livres foram constituídas por 20 corpos de análise, dos quais foram identificados 188 unidades de registro, que se agruparam em 23 unidades de significação e geraram duas categorias: vivência de atendimento na atenção primária à saúde e conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva e ISTs. Em relação à primeira categoria, né, foi visto que essa categoria representou 51,6% das unidades de registro encontradas, e a vivência das pessoas trans no serviço de saúde é marcada pelo desrespeito pela sua identidade de gênero e uso do nome social, né? O acolhimento dessa população no serviço de saúde perpassa, né, por muitas questões e obstáculos impostos, não apenas pelos profissionais de saúde, mas também pelo pouco amparo legal que garante o direito a esses indivíduos. E segundo Angonese Lago, há uma invisibilidade das pessoas trans nos documentos oficiais do governo brasileiro. Essa invisibilidade e falta de assistência plena deixam brechas para preconceitos, discriminações e para que essa população seja cada vez mais marginalizada. É vista também uma falta de capacitação profissional para atender as demandas da população trans e travestis, né?
embora algumas avaliações de muito bom ou bom, houve relatos de desconforto em relação ao atendimento. Um exemplo é a resposta do E10, que ele fala que o preconceito e desrespeito ao meu nome social e identidade de gênero, sistema do PCF não aceita incluir meu nome social e assim os pedidos de exame saem com o nome de registro, né? Ainda não retifiquei a minha documentação. Quando questionados, né, em relação ao atendimento, o que eles esperam de um atendimento, a resposta de E6 foi um atendimento respeitoso e humanizado, com profissionais capazes de compreender as diferenças sociais das pessoas trans, de modo que isso não impacte de forma estigmatizante e discriminatória no ato do atendimento. Segundo Lovison, 2019, o preconceito e o estigma estão tão enraizados que a ética e a humanização não conseguem sobressair as atitudes discriminatórias de alguns trabalhadores. E isso mostra não só a defasagem, né, no ensino durante a graduação ou por meio da educação permanente em saúde, né, mas também a falta de interesse, né, por parte de alguns de transpor barreiras de crenças e valores sociais aprendidos no decorrer da vida. Esse fato também pode estar relacionado, né, à escassez ou até mesmo à ausência dessa temática na formação profissional em saúde. Uma das respostas de E2 foi que precisamos de componentes obrigatórios sobre transgeneridade em todos os cursos de medicina, de enfermagem e de técnico de enfermagem do país. Agora, a segunda categoria, né, conhecimento sobre saúde sexual reprodutiva e STs, que representou 48,4% das unidades de registro encontradas. Né? É uma das áreas de prioridade da atenção primária e deve ser ofertada observando como princípio o respeito aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. A maioria dos participantes, 80%, apresentou conhecimento sobre o assunto. Cabe destacar que o grupo reconhece como parte da saúde sexual o prazer, a liberdade e também entende que todos eles são direitos. Este olhar ampliado sobre a saúde sexual vai ao encontro da definição de ERA, 1999, que diz que é a habilidade de mulheres e homens para desfrutar e expressar sua sexualidade sem riscos de doenças sexualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e discriminação. A resposta de E14 confirma bem isso, quando fala: saúde sexual reprodutiva é a garantia de uma vida sexual prazerosa e segura, tendo conhecimento sobre prevenções de doenças, preservativos e a liberdade de ambos querem ou não ter filhos. E aí é notória a importância, né, do papel do profissional de saúde em orientar sobre o que é saúde sexual reprodutiva, esclarecer dúvidas, né, que talvez possam surgir e deixar essas pessoas trans cada vez mais conscientes sobre o seu corpo, sua saúde, seus direitos. O que se percebe a nível de saúde sexual reprodutiva é a fragilidade de ações educativas ou até mesmo invisibilização de ações que ressaltem os direitos sexuais e reprodutivos de pessoas trans, né? Percebe, né, que orientações são realizadas para essas pessoas, mas de uma forma incompleta, pois tem um alvo maior na prevenção de STs, limitando a saúde sexual e reprodutiva das pessoas transexuais a isso. Quando questionados, né, sobre orientações que eles receberam, né, de algum profissional de saúde, essas foram algumas das respostas, né? Usar camisinha, uso da PrEP, métodos de prevenir STs, uso adequado de hormônios. Quando questionado sobre o conhecimento sobre STs, ficou evidente que a maioria dos participantes sabe quais as principais infecções existentes, indicando, né, um sinal possível para o caminho de prevenção. Algumas das respostas foram HIV, sífilis, gonorreia e herpes, as chamadas antigamente de STs, herpes genital, sífilis, AIDS, gonorreia, entre outros. Atualmente, né, como profilaxia pré-exposição ao HIV, o SUS, né, disponibiliza do uso de antirretrovirais que são administrados antes do indivíduo se expor a uma situação de risco de contrair HIV. E além da PrEP, no SUS também tem a profilaxia pós-exposição, PEP, que previne não só contra HIV, mas também contra outras ISTs e hepatites virais, né, e seu uso é feito após uma relação sexual desprotegida, né? E na nossa pesquisa foi visto que o conhecimento sobre a PEP foi menos apontado do que em relação à PrEP. E as conclusões é que, mesmo que a população LGBTQIA+, ainda sofre, né, com dificuldade de acesso aos serviços de saúde, né? Mesmo com legislações e políticas voltadas para a atenção às pessoas LGBTQIA+, e avaliações positivas sobre atendimento, algumas vivências, né, de pessoas trans entrevistadas a buscar os serviços de atenção primária foram pautados pelo constrangimento devido ao preconceito, desrespeito ao nome social, recurso de assistência e demora no atendimento, né? É visto também que é necessário uma equidade nesse atendimento, qualificação dos profissionais e formação adequada durante a graduação para um atendimento com empatia, respeito, né, e um atendimento adequado a essa população, e
direito, né? Entender que essas pessoas têm direito de acesso à saúde, né? Que é garantido constitucionalmente, né? Essas são nossas referências. Muito obrigada. E esse é o Instagram do laboratório.